Seja muito bem-vindo à 8ª lição da classe C. Quantas coisas nós temos aprendido, não é verdade? Várias lições importantíssimas. Talvez você já esteja percebendo que a Bíblia é um livro inesgotável. Sempre que a gente busca conhecimento, a gente vai encontrar realmente muita coisa boa. E hoje nós temos mais uma lição. Essa lição vai ensinar um pouquinho para a gente o que é igreja. Será que tem um grupo especial aí de pessoas separadas por Deus? Qual a função desse grupo? A gente vai falar sobre isso hoje. Temos nossos convidados, né? Então temos o pastor Hugo. Muito obrigada, pastor. Ronaldo, obrigada por estar presente aqui. Muito bom debater aqui sobre a Bíblia com vocês. E temos a Letícia. Muito prazer, gente. A gente vai começar um tema muito interessante e legal da gente estudar, né? É isso aí. E você já sabe, antes de nós começarmos, nós sempre fazemos uma oração. Vou pedir para a Letícia orar. Oremos. Meu Pai que está no céu, que só possa nos guiar nesse estudo e que as pessoas de casa possam entender e compreender o que a Tua Palavra quer transmitir para elas. Que a gente possa também cada dia mais estudar a Tua Palavra e procurar por ela. Que Teu Santo Espírito seja derramado e é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Hugo, eu vou começar com uma polêmica. Eita! Eu tô aprendendo, tô gostando de tudo que eu tô ouvindo. Legal. Eu gostei, eu quero seguir a Jesus. Ótimo. Mas eu não quero fazer parte de uma igreja. Qual o preconceito você tem com a igreja? Por que eu tenho que ir para a igreja? Qual é a função da igreja? Eu não posso ser cristão na minha casa. Sozinha? Sozinha. E outra, hoje em dia tem sermão muito melhor no YouTube do que o que eu vou Na ouvir minha na igrejinha igreja. que eu frequento, né? Exatamente. Por que a Ainda igreja? mais que lá naquela igreja tem aquele cara lá que eu não gosto dele. É. Olha, Às vezes a igreja não tem ar-condicionado. Acho que deve ter 2 céus, né? Que eu não vou com ele, né? Deve ter 2. Ou lá no céu deve estar separado. Uma parte é dele e outra parte é minha, né? Gente, esse é um assunto que dá muita conversa. A igreja existe porque ela foi fundada por Jesus. A gente tem 2 passagens na Bíblia, nos evangelhos, que Jesus fala da sua igreja. Mas veja bem, a igreja ela tem uma importância. E a gente tem que pautar muito bem para que de fato a igreja serve e qual a sua importância. Mas antes disso, o que a igreja não é? Primeiramente, a igreja não é o lugar onde a gente é salvo. A gente não é salvo em um lugar. A gente é salvo por uma pessoa. Okay. Mas lá tem um monte de santo, então eu pensei que fosse um lugar que estava cheio de gente que eu pudesse confiar, mas que eu pudesse chegar lá, que todo mundo o povo era de santo, Deus. Não ia mentir para mim nem me enganar. Não, aí já é outra história. A gente já viu no estudo anterior que nós, apesar de sermos batizados, ainda temos a natureza pecaminosa. Então são os santos pecadores. Os pecadores santos. Será qual a ordem correta? Pecadores santos. Pecadores santos, os pecadores santos, os pecadores santos. Então, todos nós somos pecadores, mas estamos em busca da santidade. Então, entenda o ponto. É o lugar onde nós nos reunimos e congregamos como filhos de Deus, é o lugar onde nós aprendemos a palavra de Deus, é o lugar onde nós exercemos a missão de Deus. Então, veja bem, igreja, e essa é uma verdade, não salva ninguém. Quem salva é Jesus. No entanto, a igreja é o lugar e o local onde as pessoas salvas se reúnem. E veja bem, nós temos várias igrejas. Vamos falar da igreja adventista. A Comunidade C é uma igreja adventista aqui da cidade de Manaus, no Amazonas. Eu vou na Comunidade C, acho legal e tudo mais, mas está tão longe da minha casa. Eu queria ir numa igreja mais próxima. Não há nenhum problema. Nós temos várias congregações que a gente pode visitar. E entenda, tem pessoas que eu posso gostar mais de uma igreja, tem pessoas que talvez eu não tenha muita afinidade. Então não existe o certo e o errado, levando as devidas proporções. Eu não gosto daquele ciclano ali, então eu odeio ele, então eu nunca vou aparecer naquela igreja. O problema é você. Não é o ciclano e o beltrano. Então veja bem, a igreja é onde a gente se aperfeiçoa, na igreja é onde a gente louva, na igreja a gente proclama a salvação. Então a igreja é o local onde os remidos, os salvos, os santos se reúnem para cumprir a missão e aprender a cada dia de Cristo. Sim, eu posso aprender no YouTube, mas isso não é ser igreja.
Você deve ir escutar sermões no YouTube e na internet. Você está nos escutando agora através da internet. Verdade. Mas isso não é igreja. Igreja é quando nós nos associamos com outras pessoas. Então, é uma mentira dizer que você é a igreja. Você faz parte da igreja. Mas eu, Hugo, sozinho, eu não sou a igreja. Não sou. Eu faço parte de uma igreja. Eu não sou sozinho a igreja. A igreja se manifesta em comunidade, nem que seja de 2 pessoas. Onde estiver 2 ou 3, Jesus disse, eu estarei ali. Então, gente, se você assim só está pelo YouTube, só está pela internet, assim você pode de fato aprender muito sobre Deus, mas com outras pessoas a gente cresce muito. A gente aprende muito. E a gente pode ter essa irmandade, a gente deve ter essa irmandade. Então a gente tem que levar muito em consideração o porquê que a igreja é importante, e a gente já viu que tem muitas coisas que são importantes em fazer parte da igreja. Acho que o Ronaldo tocou num ponto muito importante, e aí o senhor complementou, que é justamente o fato de que eu estar na igreja vai moldando coisas em mim. Porque estar em casa assistindo algo no YouTube, ou aprendendo sozinha, ou estudando minha Bíblia sozinha, tem coisas do meu caráter que não vão ser trabalhadas. A minha paciência, a minha tolerância, a minha capacidade de ser amável com aquelas pessoas que me incomodam. Então, como eu vou trabalhar essas coisas se eu não convivo com coisas, né, que me tiram, que me dão desconforto? Se eu não tiver desconforto, não tem crescimento. Não evolui, né? E não se esqueça que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Verdade. Como si mesmo. Se a gente não tiver o próximo, né? Lá em casa tá mais fácil, porque meu filho tem que me aceitar, ou ele tem que educar. Aceita ou aceita, né? Aceita ou aceita. Meu filho, eu sou o pai, a esposa também tem que aceitar, vocês têm que se conviver, senão vão ter que separar, então é fácil, mais fácil me tolerar, né? Mas e na igreja? É a comunidade dos pecadores que foram salvos por Deus. E entenda o ponto, eu quero pegar o que o Ronaldo falou e o que a Ellen falou. É na igreja que nós crescemos como pessoas, porque nós estamos associados com pessoas diferentes, que pensam diferentes, estão indo para o mesmo lugar. Mas sozinho não é possível alguém nos criticar, e aqui eu quero usar a palavra criticar no melhor sentido do mundo. É a pessoa olhar para nós e falar, Hugo, cara, tu não está agindo como cristão. Hugo, você está se distanciando dos caminhos de Deus. Então, é na igreja, e eu devo esperar isso como cristão, tá? Se eu me sinto mal quando alguém chega para mim e fala, cara, você, por exemplo, está vivendo uma vida de pecado, ou você não está tendo atitudes de cristãos, tem alguma coisa errada comigo mesmo. Eu devo aceitar ser repreendido, essa é uma palavra mais... não tão bonita. Forte, né? Uma palavra mais bonita. Se eu não aceito ser repreendido pelos meus irmãos, pela liderança da minha igreja, quem sabe por uma atitude que eu estou ou não fazendo, bem, é na igreja que isso acontece. E aí, você pode ler depois na sua casa, Mateus capítulo 18, do verso 15 até o verso 20, Jesus fala que a disciplina, ou esta repreensão, ela acontece onde? Na igreja. Então é uma palavra que as pessoas não gostam muito de ouvir. Ah, a igreja está me criticando, a igreja está me repreendendo, ou, para usar o termo que nós utilizamos na igreja, a igreja está me disciplinando. Essa é uma função da igreja. É disciplinar, é repreender os seus membros, e isso é feito com todo amor, para que a pessoa volte aos caminhos do Senhor. E isso acontece, mais uma vez, na igreja. Sozinho isso não acontece. Então, a igreja serve então para eu ir para lá, comungar com as pessoas, tentar conviver, eu vou me moldar e por isso eu vou me salvar. Tem mais alguma coisa? Então, aí esse último ponto aí que está equivocado, e algumas pessoas pensam nisso. Se eu permanecer sempre na igreja fiel, indo todo sábado, todo culto, eu estou salvo. Isso envolve o processo, isso está no processo de salvação, mas não nos esqueçamos, não é a igreja que nos salva, é uma pessoa. Agora, essa pessoa que é que eu faça parte de uma igreja. São duas coisas diferentes. Então, se eu estou salvo, eu participo de uma igreja. Mas não é por participar de uma igreja que isso vai me trazer salvação. Então, são duas coisas distintas. A salvação é uma coisa, a igreja e a participação dela é outra coisa. Elas estão unidas, mas são duas coisas diferentes. Então, sim, gente, tem que ir para a igreja.
mas não vá pelo motivo errado, achando que lá você vai se salvar por estar lá. Lá você encontra salvação, lá você encontra Jesus, lá você encontra comunhão, mas não é aquele ambiente que vai te salvar. E isso não é uma desculpa para não participar. Mais uma vez, a gente tem que deixar isso muito claro. A gente tem que participar, mas não é isso que me salva. É interessante pensar na igreja como se fosse uma escola, né? A gente pode aprender o que a gente estuda na escola em casa, até porque tem pessoas que estudam em casa, mas os fatores que a gente está envolvido na igreja, como as relações sociais, né? As pessoas dizem que o pior trabalho é trabalhar com pessoas, que é muito melhor trabalhar sozinho. Então, eu gosto de pensar na igreja como se fosse uma escola. A gente está aprendendo constantemente. E como na escola, a gente também ganha puxão de orelha, que é o que o pastor fala. Muitas pessoas não estão dispostas a ouvir o puxão de orelha, que muitas vezes a gente consegue ouvir na escola, mas não consegue ouvir na igreja, né? Então, eu acho legal da gente pensar assim, como se a igreja fosse uma escola, que a gente está constantemente aprendendo. E que a gente está lá para aprender, a gente não está perfeito. As pessoas acham que as pessoas que estão na igreja são perfeitas. E muitas vezes a gente vê situações de pessoas que estão dentro da igreja saindo porque acontece algum problema pessoal dentro da igreja e acha que aquela pessoa, né, como ela é da igreja, ela é santa, então era pra ela ter feito isso, então eu vou sair. E nós temos 2 médicos aqui. E uma outra analogia que se faz com a igreja é hospital, né? É o lugar dos doentes. São analogias. Pensei que fosse dos doidos. Aí hospício. Tem, gente, mas entenda, é um local de pessoas imperfeitas, Sim. mas que são santas, porque estão se santificando, se separaram para Jesus. Então a gente não pode esquecer, Jesus é o fundador da igreja. Lembra quando Pedro diz, olha, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Sobre essa palavra de Pedro, Jesus lá em Mateus capítulo 16, verso 18, ele diz, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa aqui é uma palavra, uma passagem mal interpretada. Alguns dizem que Pedro é o líder da igreja e de que dele vieram os sucessores da igreja. A gente não vai nessa linha. A gente vai na linha de que a declaração de Pedro é a base da igreja. Cristo é o Messias. Ou uma outra interpretação também possível é, olha, eu sou esta pedra, Jesus falando de si mesmo, que sou a base da igreja. Essas 2 interpretações elas são possíveis, mas o ponto é, Jesus fundou a igreja. Foi Jesus que fundou a igreja. Foi Jesus então, que fundou a igreja, Pedro. não foi Pedro. Mas a Não Bíblia foi Pedro. fala que Jesus falou sobre igreja? Falou Então, a gente acabou de ver uma passagem. uma... Tem uma do próprio Jesus falando, eu estou fundando a igreja. Então, veja bem, aqui eu vou usar o termo técnico, que é eclesiologia, que é o estudo da igreja. Então, temos 2 citações de Jesus fundando a igreja, Mateus 16, 18 a 19 e Mateus 18 e 17. Mas no contexto judaico, se esperava que o Messias formaria um grupo de pessoas. Então, Jesus, como Messias, ele teve um grupo de discípulos. Aquilo era a sua igreja. Quando os discípulos começam a pregar o evangelho, o que eles começam a fazer? A fundar igrejas. E não é igreja como a gente tem hoje, tá? Compra um prédio, compra um terreno e constrói um templo. Era proibido fazer isso naquela época, porque o cristianismo não era uma religião oficial do Império Romano. Então, aonde eles se reuniam como igreja? Nas casas. Eram as igrejas do lar. Então, Jesus fundou a igreja, os discípulos plantaram igrejas e hoje nós estamos aqui congregando em igrejas. Então, a igreja é um prédio? Sim, a igreja é um prédio, mas é muito além que um prédio. A igreja é um grupo de pessoas reunido para adorar e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Pastor, agora uma pergunta bem interessante. Qual é a característica da igreja de Cristo? Porque a gente tá falando igreja, mas qual Tem um monte de igreja, né? Então, exatamente. Qual é a característica da igreja verdadeira de Jesus, que ele montou lá? Tá, vamos lá. A gente tem algumas passagens da Bíblia que nós podemos ler e eu convido você que está nos acompanhando na classe C ir para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 4. Pedro e João foram presos, mas é interessante que está no verso 4, de Atos, capítulo 4. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 4.000. Qual é o ponto? 5, pastor. 5.000. Você falou 4. 4.000 hoje, gente, que eu peguei tanto 4 aqui na cabeça, então de 5.000, ainda bem que a Ellen me corrigiu. Qual é a ideia aqui?
A igreja cresce porque a igreja é a comunidade daqueles que têm fé em Jesus. Então, quanto mais o evangelho é pregado, mais existe fé e mais o número de pessoas cresce. Então, primeira característica, as pessoas têm que exercer fé em Jesus. Se você está indo para uma igreja que as pessoas não têm fé em Jesus, aquilo é um grupo social. Clube. É um clube, é o clube do bolinha, mas não é igreja. Sim. Igreja tem que ter fé em Jesus. Se a igreja não está pregando Jesus, não é igreja. Mas tem outra característica, né, Ronaldo? Tem companheirismo. Essa é o que eu gosto, viu? Eu gosto muito dessa convivência na igreja. Atos 2, 42 e 44. Aí vai um pouco mais além, né? Mas o 42 está bem específico. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Eles partiam pão. Comiam juntos. Comiam juntos. Né? Era uma convivência um pouco mais profunda que simplesmente se juntar lá e só ouvir orar. a mensagem, né? Não, eles comiam juntos. E a gente só come junto de quem a gente gosta, de quem a gente se importa e de quem a gente tem intimidade. Só depois de 1 quilo de sal, né, pastor? Que vai dar para entender quem que a pessoa é. Mas a gente aprende porque Deus ama cada um de nós e ama toda a sua igreja. Mas vamos lá, a gente tem outra característica que é a verdade. E aí, Letícia, o que a gente pode falar sobre a verdade como uma característica da igreja de Deus? A verdade é a palavra de Deus, né? E é a verdade proclamada, né? Aquela verdade que a gente procura e eles estão estudando. A característica da igreja é aquela igreja que estuda a palavra de Deus e procura a verdade. Porque muitas vezes a gente vê as igrejas, fala lá no culto e os irmãos, né, não vão lá em casa. Nossa, é isso mesmo? É isso mesmo que eu estou estudando? Então, uma das características da igreja é a procura da verdade, né? A igreja se junta para estudar a palavra de Deus. Sim, e ali estão os que querem ser santos. Então, Sim. Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele pega um conceito que havia no Antigo Testamento, no Antigo Israel, e ele aplica isso para a igreja. Então perceba que é essa continuidade, desde Israel no Antigo, passando para o novo Israel, que é a igreja. Então ele fala, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vós, porém, sois raça eleita, fomos eleitos por Deus, sacerdócio real, todos nós somos sacerdotes de Deus, nós somos a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A minha Bíblia fala assim: assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, nós nos reunimos como igreja para que nós compartilhemos esse Jesus que nós conhecemos e amamos. Então tem uma missão, a igreja. Então a igreja é um lugar de santidade. E veja bem, existe santidade porque somos separados por Deus. Mas santidade não é sinônimo de impecabilidade. Ainda cometemos pecados, pedimos perdão. Isso não quer dizer que nós deixamos de ser santos. Permanecemos santos. Outra coisa interessante da igreja é que, longe de ser um clube fechado, ele tem que ser o mais aberto possível, né? Quando Jesus deu a ordem para que as pessoas fizessem discípulos, aquela ordem que a gente já estudou, né, que está lá em Mateus, capítulo 28, no verso 19, ele diz assim, olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Né? Então, várias vezes na Bíblia a gente encontra, olha, vocês têm que pregar para toda tribo, toda língua, todo o povo. Ou seja, a gente realmente tem que abraçar o mundo com o evangelho, né? E tem uma última característica que a gente pode mencionar, é a apostolicidade. Isto é, a igreja tem que estar fundamentada naquilo que os apóstolos falaram. E a gente tem uma passagem da Bíblia que deixa isso claro, que é Efésios 2, verso 20, Paulo falando para a igreja de Éfeso, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Então são características que demonstram assim, olha, eu quero uma igreja para congregar, eu quero estar próximo do povo de Deus, que crê naquilo que eu creio. Essas são algumas características. Outras nós poderíamos apresentar. Mas veja bem, tem uma igreja perto da sua casa? Veja, se essa igreja tem essas características. Todas elas são importantes para que nós juntos congreguemos como povo de Deus. Isso é importante. Não deixemos de congregarmos.
Ainda que a gente vê que o dia se aproxima, é o que a gente vê ali no livro de Hebreus. A gente precisa congregar, precisa estar junto com os nossos irmãos. Apesar de que sim, alguns dos nossos irmãos são difíceis de lidar. Eu não sou, às vezes, difícil de lidar? Olha, eles nem estão respondendo, gente. Se você está só ouvindo, Não, pastor, você tinha que ver a cara. Eu sou tranquilo, graças a Deus. Eu ia ser mais sincera. Eu não Eita. conheço o pastor Hugo o suficiente Então. para saber se ele é problemático. Ó, Não deu tempo de comer 1 quilo de sal ainda, né? Ainda Tá não. certo. espero, assim, que as expectativas correspondam, tá bom? Que eu seja uma pessoa de Deus. Mas há pessoas difíceis de lidar, mas, gente, é o povo de Deus. Verdade. É o povo de Deus. Olha os apóstolos. Era a pequena igreja de Jesus. E, gente, dava tanto BO, tanta confusão, e era o povo de Deus. Então, assim, não é porque a igreja tem os seus problemas que deixou de ser igreja de Deus. E saiba, existe a igreja visível de Deus. A gente pode ver o povo de Deus reunido naquilo que a gente chama de um prédio que tem o nome igreja. E os apóstolos, eles fizeram várias dessas igrejas por todo o Império Romano. E aí, quando a gente vai, por exemplo, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, Paulo ele usa a analogia do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E se você vai lá para a introdução de 1 Coríntios, Paulo ele dirige a sua carta, verso 2, 1 Coríntios 1, verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Então a igreja de Deus ela é visível, a gente pode ver o povo de Deus. Então, você deve fazer parte de uma comunidade de cristãos. Corinto, São Paulo, Brasília, Manaus, Aleixo, Cidade de Deus, Adrianópolis, ali está o povo de Deus. Você deve fazer parte daquele povo. Então, sim, é importante fazer parte desse povo de Deus. Se eu estou fazendo parte desse povo, se eu estou pregando, se eu estou fazendo a missão, então eu estou salvo, né? Porque sei, tem umas coisas que eu não entendo. Olha só. Mateus 8, 21 a 23. Que está dizendo uma coisa que não faz muito sentido para mim. Tá, vamos lá. Vamos aprender juntos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci, afaste de mim, vocês que desobedecem à lei. Como é que pode isso? Eu fiz milagre, expulsei demônios, Estava na igreja, falava de Jesus, profetizava, e está dizendo que eu desobedeci à lei? e que no juízo eu não Não estou tô salvo. Gente, acontece. A igreja é o grupo de Deus, mas isso não implica que todos que estão ali, de fato, são de Deus. Lembra dos 12? Um ali, Jesus falou, um é de Satanás, É verdade. o Judas. Então, mesmo entre, vamos colocar assim, a igreja visível de Deus, então tem uma igreja que tem 50 membros. Aqueles 50 membros são o povo de Deus, mas isso não quer dizer que aqueles 50 todos são de Deus. Então, Jesus, de fato, traz esse alerta para cada um de nós. Eu posso fazer parte do povo de Deus, eu posso fazer coisas de Deus, eu posso falar sobre Deus, mas quem sabe eu não sou de Deus. Isso é algo que cada cristão deve refletir. Estar na igreja, mas não fazer parte do povo de Deus? Será que tem alguma coisa lá dentro, diferente, que ninguém viu? A gente já até viu alguns estudos anteriores que é do coração do ser humano que saem os pecados, né? Então, no exterior, eu posso estar bonitinho, alinhadinho, mas se o coração não está perto, se o coração está longe, não serviu de muita coisa. Acho que a grande questão aí é a submissão a esse relacionamento com Cristo, né? Porque, Ronaldo, a passagem que você leu, Jesus fala, eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Você falou que me conhecia, mas eu não te conheço. Então, essas pessoas, elas não se relacionaram com Cristo. Eu acho que aí que está a chave. Eu posso fazer um monte de coisas, mas se eu não tiver relacionamento com o Senhor de tudo, eu realmente vou ser uma pessoa a quem Deus não conhece. E aqui são os dois pontos, né? Então,
Existe a igreja de Deus, ali está o povo de Deus, na igreja visível de Deus, mas ali dentro Deus tem pessoas que não são deles, né? Dele, na verdade. E tem o outro lado. Existem outras igrejas que não têm aquelas características que nós apresentamos, da verdade, do companheirismo, da apostolicidade, da santidade. Estão numa igreja que não é de Deus, mas este povo faz parte, ou essas pessoas fazem parte do povo de Deus. Então é um outro conceito que a gente chama de igreja invisível de Deus. Qual é a ideia? Deus tem uma igreja invisível que a gente nem sempre consegue olhar e ver, nossa, essa pessoa é de Deus. A pessoa pode estar numa igreja que não é de Deus, uma igreja que é falsa, que não prega o evangelho, mas aquela pessoa pode ser de Deus. Então, se a pessoa não está numa igreja que é de Deus, qual é o chamado de Deus para aquela pessoa? Apocalipse Tem um fala. chamado, é Deus tem um verdade. chamado. Se você pegar a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 18, eu te convido a ler os versos 1 a 4, mas eu vou focar aqui no verso 4 de Apocalipse, que diz: ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Da onde? De Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Babilônia na Bíblia, especialmente no Apocalipse, é a igreja apostatada. Parece de Deus, fala de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Então, o que o Apocalipse está dizendo é: existem cristãos fiéis, cristãos honestos, que fazem parte do povo de Deus, mas a igreja visível que eles fazem parte não é de Deus. Então, Deus tem esse chamado: saia dela, porque se você permanecer ali, você vai ser culpado junto com ela. Então, são os dois pontos. Existe a igreja visível de Deus e ali tem os seus salvos. Mas tem gente ali que não está salva. Por outro lado, existe a Babilônia espiritual, que não é a igreja de Deus. Mas Deus é tão misericordioso e tão bondoso que até ali tem gente do povo dele. Então ele faz o apelo, ele faz o chamado: sai daí, não fica nesse lugar, porque eu não quero que você sofra as consequências por estar neste lugar. Então o povo de Deus é muito maior do que aquilo que às vezes nós vemos. O povo de Deus vai muito além do que aquilo que a gente consegue perceber. Então a igreja de Deus, ela é maior do que aquilo que a gente imagina. E a gente vai se surpreender quando a gente vê quão grande e quão numeroso é o povo de Deus na terra. E a gente vai ver isso lá no céu. Pastor, eu queria trazer uma polêmica aqui pro senhor responder. Eita, que hoje o estudo tá que tá, hoje hein? é só porque a gente já tá bomba. indo pro final, agora tá vindo polêmica. Pastor, é verdade que a igreja adventista é a única do povo remanescente? Eita, nós. Vamos lá. A gente tem que entender o que é remanescente. É uma palavra que a gente quase não usa, né? verdade. O que é remanescente? Tem uma expressão que popularmente a gente usa no Brasil. Sabe a bolacha? É bolacha ou é biscoito? Depende. Depende, né? Pra quem você pergunta. Eu uso mais bolacha. E é bolacha. Eu sou maranhense, tá, gente? Então, o maranhense, ele fala bolacha. Eu sei que tá errado, mas é assim que a gente fala. Mas eu vou falar certo aqui agora nesse podcast. A bolacha. Então, tem gente que se acha o último biscoito, a última bolacha do pacote. E tem gente que olha para nós, adventistas, e fala assim: os adventistas se acham a última bolacha do pacote, só porque eles se autodenominam o remanescente de Deus. Vamos lá, vamos entender. A palavra remanescente, ela tem alguns significados e algumas implicações. A palavra remanescente significa isso: é o restante, é o restinho, é a última bolacha do pacote. Mas quando a gente vai na Bíblia, a gente tem pelo menos 3 características do remanescente. Primeira delas é o remanescente histórico. Lembra lá de Israel? Vamos fazer de conta que tinha 1 milhão de israelitas. A nação foi destruída e um remanescente, uns 10 mil sobreviveram. Então, remanescente também significa isso. No contexto histórico, um povo que foi destruído, sobrou um pouquinho. Existe também um segundo remanescente, é que quando existe o povo de Deus, mas só tem um restinho que está sendo fiel a ele. Lembra lá de Elias, lá na batalha no Monte Carmelo. Elias ficou tão desanimado e falou: Senhor, só eu estou sendo fiel. Aí o que Deus responde: não, Elias, tem mais 7 mil que não se prostraram. Esses são o remanescente, o restinho que permaneceu fiel. Mas também tem o conceito do remanescente, aí eu convido a gente a abrir agora Apocalipse capítulo 12, verso 17, que é um remanescente.
um restinho do povo de Deus que vai permanecer fiel no final da história do nosso mundo. Apocalipse 12, verso 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher. A gente entende que mulher em profecia é o povo de Deus, e foi pelejar, lutar contra os restantes da sua descendência, isto é, um remanescente do povo de Deus. E quais são as características desse remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então os adventistas entendem que nós já falamos sobre a lei de Deus, nós somos fiéis à lei de Deus. Nós temos o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é aquilo que Deus deixou registrado para cada um de nós. Então nós entendemos sim que nós fazemos parte do povo remanescente. Mas não é para pensar nisso como, tá vendo? Eu sou melhor. Eu sou, você não é. Você é cristão de segunda categoria. Eu, adventista, que sou de primeira. Não, não é esse o sentimento. O sentimento é, eu estou vivendo o período final da história deste mundo e Deus confiou uma missão para essa igreja. A missão de falar que em breve Jesus vai voltar, que o juízo está acontecendo, que Babilônia caiu e que a gente deve sair de Babilônia caso esteja lá. Então o remanescente tem uma missão especial. Então o remanescente não é especial, nossa, porque é especial. O remanescente é especial no sentido de que tem uma missão especial. E não se esqueça, nós até podemos dizer, somos a igreja remanescente de Deus, mas o povo de Deus não está só entre nós. O povo de Deus está em outros lugares e eles são convidados a fazerem parte do movimento da igreja remanescente. É muito importante que qualquer pessoa que no fim da história deste mundo, contra tudo e contra todos, decidir guardar a lei de Deus e manter o testemunho de Jesus, essa pessoa vai ser um remanescente. Não importa qual era a placa que tinha na igreja que ela frequentava, né? Aqui não é listado uma placa, aqui é listado um comportamento. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sim. Então é isso que nós devemos convidar as pessoas a fazer. Eu acho, pastor, que o remanescente, ele tem muito mais a ver com dever do que com privilégio, né? É assim, qual é o meu dever? O que eu tenho que anunciar para as pessoas? Qual é a minha missão? Não é eu sentar numa cadeira e dizer, eu sou um privilegiado. Faço parte do remanescente. Não, eu tenho uma tarefa a cumprir, né? E lembra da passagem que o Ronaldo falou, lá no final dos tempos, alguns vão falar, mas Senhor, eu profetizei, Senhor, fiz aquilo, talvez pode até dizer, mas Senhor, eu estava na igreja remanescente. E aí? E aí? Não você não, salvo, cadê? Cadê? Olha aí, eu tava... As pessoas confundem muito querer fazer parte de um clube e achar que ali já tem a credencial, está resolvido, e esquecem do resto. Não adianta, você tem que se transformar, você tem que se mudar, você tem que se permitir enxergar o seu erro, arrepender e corrigir. E entender que se você está ali como missão, você quer realmente fazer parte do povo remanescente, você pode fazer isso fazendo o quê? A pregação do evangelho. E está fazendo parte o quê? Aqui, principalmente, as mensagens angélicas. Que é a grande mensagem do remanescente, né? Exatamente. Então, essa parte que o senhor citou por alto, que são as 3 mensagens angélicas que a gente cita, ela é muito importante, que essa é a pregação que a gente tem que fazer, essa é a nossa missão, né? E isso não é uma coisa simples, vai ser muito difícil, pelo contrário, conseguir fazer essa missão vai ser a coisa mais difícil que vai acontecer no final dos tempos. Eu acho que nesses últimos minutos, a gente pode passar rapidamente pelas 3 mensagens, pode ser? Você gostaria de ficar com a primeira, Letícia? A primeira mensagem, Apocalipse 14, do 6 ao 7. O que a primeira mensagem quer dizer desse povo remanescente para o mundo que está aguardando a volta de Jesus? Vamos ler, para a gente poder contextualizar um pouquinho? Apocalipse 14, 6 e 7. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Ele tinha vejame eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Esse anjo disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois a hora do juízo dele chegou. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então a primeira mensagem é o quê? É pregar o evangelho eterno para todas as pessoas no mundo inteiro. Então, isso é uma das missões do povo remanescente. Pregar a palavra de Deus até os confins da terra. E que o juízo dele chegou, então, olha, temam a Deus. E temer a Deus
Dá um start. E temer a Deus não é sentido de ter medo. Sim, existe um pouco do medo, mas não é o medo de, meu Deus, agora eu vou perder. Não, é um respeito. E aí a segunda mensagem angélica, que é o verso 8, diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa prostituição são as doutrinas enganosas. Então as pessoas estão enganadas neste mundo. O que é que o remanescente é convidado, é exortado a pregar? Caiu. As doutrinas são mentirosas. Então, se caiu, o que a gente vai fazer agora? Aí vem a terceira. E se você continuar com a Babilônia, você vai sofrer as consequências. Então, por isso ela fala, sai dela, povo meu. Né? Você precisa se afastar. Você tem que simplesmente ir para o caminho certo. Isso mesmo. Sair. Isso mesmo. Então, nós somos chamados a fazermos parte da Igreja de Deus, do remanescente de Deus. E nós somos convidados a trazermos pessoas para a Igreja dele. Essa é a missão. Então a missão, pastor, não é só uma questão de evangelizar, é de você ser. Também, sim. Essa é a sim. questão. Você tem que ser como Jesus. Você tem que atrair as pessoas. Você precisa entender que não é simplesmente você ficar pregando o evangelho e dizer para as pessoas que estão errados e que você está certo, venha para o lado de cá, tem 2 times. Não. A missão é simplesmente ser como Jesus. Jesus não fazia isso. Jesus atraía as pessoas todas com seu amor. Sim. Né? E ser igreja, ser comunidade, ele é muito mais além do que isso. Não é simplesmente você se dizer, eu tenho um clube de salvos. Aqui o time está todo mundo. Não, pelo contrário. Na igreja é pecador. E se eu tenho minha dificuldade, eu sei que também você tem, um ajuda o outro. Que é a comunidade, a irmandade. É isso aí. Né? Eu queria até mostrar um videozinho que eu acho que é a essência de tudo isso. Eu acho que quando a gente tem o amor de Cristo, você ama o próximo, você vai pensar o quê? Em ajudar. Sim. Olha só como é que é esse videozinho bacana. Percebeu que isso faz sentido? Se você não entendeu, preste atenção. Ali é uma comunidade de amor, um ajudando o outro. Tem dificuldades, tem coisas a você vencer. Uma pedra no caminho, você tem dificuldade de passar, 2 pessoas juntas, 3 pessoas conseguem passar por aquela dificuldade. Estão todos caminhando juntos, mas alguém ficou para trás? Todos juntos, vamos trazer essa pessoa. E assim, um ajudando o outro, vamos formar o quê? A luz, que é testemunhar Jesus. Então, o povo remanescente, ele vai fazer o quê? Ele vai guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Se a igreja não testemunha amor, nada faz sentido. Porque a lei de Deus é amor e Deus é amor. Não é isso? É isso mesmo. A verdade é que nós estamos estudando como ser igual a Cristo. E ser como Jesus significa pertencer ao povo dele, fazer a vontade dele e cumprir a missão dele. E não tem como cumprir missão, não tem como obedecer sem amor.